Nós vemos duas esferas aqui, no capítulo 1, versículo 14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo. Porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais, judeus, também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Aí é do capítulo 2, versículo 14 a 16. Essa é uma esfera. Essa é a esfera do mundo, da incredulidade, daqueles que não conhecem o Senhor. E como eles agem? Inimigos de Cristo, resistentes à palavra de Deus, inimigos dos cristãos, perseguem, mataram o Senhor, aqui falando dos judeus especificamente, né? Impedem de pregar o Evangelho. Essa é uma esfera, nós todos sabemos que ela existe neste mundo. E existe a outra esfera agora, no versículo 17, nós, porém, irmãos, e aí ele vai falar daí em diante, né? Dessa outra esfera. É outro tipo outra classe de pessoas. São as pessoas que eram da primeira classe lá, né? Eram também avessos à palavra de Deus, avessos ao Evangelho, inimigos da cruz de Cristo, mas que um dia foram tocados pelo Evangelho, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, e se converteram e agora fazem parte de um outro tipo de pessoas. A palavra igreja, a palavra eclésia, no grego, ela, muitas vezes nós vemos que ela significa reunião, né, ou ajuntamento de pessoas, ou congregação, mas biblicamente, no sentido bíblico da doutrina dos apóstolos, a palavra eclésia significa chamados para fora. A igreja é chamados para fora. Chamados para fora de onde? Dessa primeira esfera de pessoas, que a Bíblia chama de um mundo também, né? Um mundo que crucificou o nosso Senhor. E levados agora para outra esfera, que é a esfera dos irmãos. E aqui nós vemos o que é a característica dessa esfera. É o amor. É o amor, é a comunhão, é a preocupação mútua, né? Aqui nós vemos que Paulo, ele fala no versículo 19, porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. E aí ele vai começar no capítulo 3, falando de toda a sua preocupação para com os irmãos, da alegria que Timóteo traz de volta quando traz notícias dos irmãos que estão bem, e todo esse relacionamento que acontece nessa outra esfera. As pessoas da primeira esfera não entendem isso. Elas não entendem. Eu estava semana passada lá em Campo Grande, né? E aquele casal que eu conheci, que é recém-convertido, que foram me pegar no hotel, levar para almoçar num restaurante, depois levar para a casa deles, aí levar para o hotel de novo, à noite foram me buscar outra vez. E aí os irmãos, depois da nossa reunião na casa deles à noite, os outros irmãos que estavam lá foram embora, eu fiquei com eles até 1h30 ainda conversando, e aí uma hora eu falei assim, que coisa estranha é essa? Eu conheci vocês hoje, vocês estão me recebendo na sua casa como se eu fosse um parente já, antigo, né? Sem reserva, sem nada, estamos conversando aqui sem... Esse é o amor de Cristo que nos une. Você encontra, um incrédulo não entende isso. Um incrédulo não entende, por exemplo, como é que a gente pode receber em casa um irmão que nós nunca vimos na vida. E de repente ele está lá hospedado, a gente dando risada, conversando, falando das coisas do Senhor, tendo comunhão juntos, né? Quando uma pessoa, qualquer pessoa recebe em casa um desconhecido, tem toda aquela reserva, né? Mas quem será? Quem será essa pessoa? Como que ela é, né? Fica toda aquela educação, até
aquele cuidado no que vai falar, o que não vai falar. E nós todos temos uma experiência disso, que quando a gente encontra um irmão em Cristo, em qualquer lugar do mundo, não estou falando irmãos só em comunhão, que estão congregados ao nome do Senhor, em qualquer lugar do mundo, você está num lugar, você está numa viagem, senta-se ao lado de alguém, na viagem, começa a conversar, de repente descobre que é um cristão, muda completamente a conversa, muda completamente. O Espírito Santo que habita em cada um de nós é como a corda do violão. Você coloca dois violões afinados da mesma maneira, um ao lado do outro, quando você tange a corda de um violão, aquela mesma corda do outro começa a vibrar sozinha. Parece até mágica, né? Mas não é, elas estão na mesma frequência. E assim são aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Nós temos o mesmo Espírito Santo que habita em cada um de nós, e basta nós descobrirmos que alguém é um irmão em Cristo, nós entramos num outro tipo de relacionamento completamente diferente do relacionamento que há no mundo, das amizades do mundo, das confidências do mundo, da esperança do mundo. Porque lá em... Eu acho que é em Efésios que fala... Não, é 1 Tessalonicenses 4 mesmo. Nessa carta, no versículo 13, ele fala uma coisa muito importante aqui, dessa diferença entre essas duas esferas, desses dois grupos de pessoas. Ele fala assim no versículo 13, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Que não tem esperança. O incrédulo não tem esperança. A gente já pensou o que é viver sem esperança? Alguém pode falar assim, não, mas eu sou incrédulo, mas tenho esperança. Sim, tem esperança em quê? Qual é a sua esperança? Ah, não, com as eleições o Brasil vai mudar. Ah, tá bom, então sua esperança vai durar 4 anos. E depois dessa esperança, qual é a sua esperança? Ah, eu pretendo seguir uma carreira, arrumar um emprego. Ah, tá bom, 35 anos até sua aposentadoria. Acabou sua esperança. E agora, qual é a sua próxima esperança? Ah, não, eu pretendo encontrar uma pessoa e me casar. Ótimo, maravilhoso. Quanto tempo dura um casamento? Na melhor das hipóteses, se você viver até os 120 anos, você consegue durar 100 anos, se nenhum dos dois morrer antes, né? E aí, acabou. Qual a sua esperança? Até onde vai a sua esperança? Agora, o crente tem uma esperança de vida eterna. É outro tipo de esperança. Eu acho que ele até fala aqui no versículo 19, qual é a nossa esperança? Qual é a nossa esperança? Vós, diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda. Essa é a esperança nossa. A nossa esperança está em Cristo. Está em Cristo. E ele vai falar da vinda de Cristo também no final do capítulo 3, quando ele fala diante de nosso Deus, versículo 13, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Esse é um detalhe também importante que cabe ressaltar aqui, abrir um parêntese até. Nós viremos com o Senhor Jesus Cristo na sua vinda. A gente fala muito de esperar o Senhor na sua vinda, né? Mas aqui está dizendo, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos, nós viremos com Ele. Por que nós viremos com Ele? Porque antes disso, nós somos levados no capítulo 1 de Tessalonicenses, versículo 10, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Essa esperança nossa de sermos levados com Cristo. Mas quando Cristo voltar depois, Ele virá com todos os seus santos para reinar, para colocar o seu pé nesse mundo. Ele que nos livrou antes, 7 anos antes, mais ou menos, Ele nos livrou da ira futura. Ele volta depois com todos os seus santos para reinar, para colocar ordem no mundo e inaugurar o seu reino de 1000 anos nesse mundo. E nessa volta dele, tem um versículo que fala, ele vai nos fazer admiráveis
Aliás, ele vai se fazer admirável em todos aqueles que creem. Eu não lembro qual é o versículo agora, não sei se é 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Cristo vai ser admirado porque ele resgatou povos, pessoas de todos os povos, línguas, nações e os fez sacerdotes para Deus e Pai. Lá em Zacarias também fala da vinda do Senhor com os seus santos. Podemos até abrir lá, Zacarias 14, versículo 5. Eu acho que é Zacarias que fala, né? Versículo 4 primeiro. E naquele dia, Zacarias 14, 4. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim, como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. Ele está falando essa profecia para os judeus que vão ficar na terra e vão se converter depois do arrebatamento. Então, nessa ocasião, quando Cristo vier para reinar, ele porá os pés no chão. E quando ele vier assim, ele virá com todos os seus santos. Mas na ocasião que ele vem para nos levar para o céu, ele não põe os pés no chão. Ele põe os seus pés nas nuvens, né? Nós vamos encontrá-lo nos ares, entre nuvens, que é o tema justamente da carta da primeira epístola aos Tessalonicenses. A segunda epístola aos Tessalonicenses nos fala da sua vinda depois, da manifestação de Cristo para reinar. Então é importante entender essa distinção. Mas voltando ao ponto inicial, esse privilégio que nós temos de hoje conviver com santos, santificados por Cristo Jesus, e pessoas que têm esperança, é um privilégio tremendo. Eu prefiro conversar, embora, obviamente, a gente conversa com incrédulos, e sempre que nós temos oportunidade de falar o evangelho a eles, nós devemos fazer isso, mas eu prefiro conversar 1 hora com um irmão em Cristo do que 5 minutos com um incrédulo. Se essa ordem estiver invertida, se eu preferir conversar 1 hora com o incrédulo e 5 minutos com o irmão em Cristo, tem alguma coisa errada com a minha comunhão com Deus. Porque no momento em que eu prezar mais as amizades de incrédulos do que a amizade de irmãos em Cristo, tem alguma coisa muito séria acontecendo com a minha comunhão com Deus. Porque que conversa, né? A gente pode pensar, vamos falar de política, vamos falar de futebol, de carreira, de diversão, de viagem e tal. Tá bom, acabou, e aí? E aí? Nós podemos falar tudo isso também com irmãos em Cristo, só que nós podemos conversar muitas outras coisas. Falar das coisas do céu, falar das coisas da glória, falar das coisas que realmente importam, das coisas que não terminam quando terminar o mandato do próximo presidente, que não terminam quando termina um casamento, que não terminam quando termina uma carreira, das coisas que são eternas. Essas coisas nós podemos conversar sempre com aqueles que são irmãos em Cristo. 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. O versículo 19 fala especificamente dessas duas esferas, né? Aqueles que são de Deus e aqueles que estão no maligno, que é todo mundo. Mas a passagem que é interessante desse versículo 18, ela tem dois aspectos, né? Um é a questão daquele que é nascido de Deus não peca. Algumas versões diz assim, não vive pecando, não vive em pecado, ou alguma coisa assim, né? Mas eu creio que seria mais correto pensar que o que é nascido de Deus realmente não peca. E alguém pode falar assim, mas eu peco. Sim. Mas aquilo em mim que é nascido de Deus, não peca. A nova natureza que nós temos em Cristo, não peca. É impossível o novo homem pecar.
Nós pecamos por causa das tentações e de cedermos às tentações que nos pegam pelo velho homem, pela carne, né? Na minha carne, isto é, em mim, isto é, na minha carne, Paulo fala, não há bem nenhum, né? Não tem nenhum bem. Mas o outro ponto aqui que eu queria levantar, que ele tem relação lá com o nosso capítulo de Tessalonicenses, é: o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. E essa semana passada eu recebi uma pergunta de um leitor dizendo se Satanás não podia tocar no crente, não podia fazer qualquer coisa contra um cristão. Na verdade pode e faz, né? Mas naquilo que é nascido de Deus, o maligno não toca, assim como aquilo que é nascido de Deus não peca. Então nessa nova natureza que nós temos, é impossível ela ser corrompida, é impossível ela ser tocada por Satanás, é impossível que qualquer coisa atinja. Ela é perfeita, ela veio de Deus e ela vai permanecer sempre. E com ela nós vamos para o céu. Mas nós, como o ser humano hoje, vivendo ainda no mundo, na carne, num corpo de carne, obviamente o maligno toca assim. Ele não pode entrar num crente, ele não pode possuir um crente. Um crente não pode ficar endemoniado, porque ele tem o Espírito Santo habitando dentro de si, ele não pode ser habitado por um outro espírito, um espírito maligno, por exemplo. Mas Satanás pode influenciar o crente. Sim, pode colocar ideias na sua cabeça. Por isso que nos fala da armadura da fé lá em, eu acho que é Efésios ou é Gálatas, né? Efésios, né? Que nos fala da armadura, fala do capacete da salvação, para nos proteger até os pensamentos, fala da proteção contra os dardos inflamados do maligno. Bom, se nós precisamos de uma armadura para nos proteger, e uma armadura que nós colocamos, né? Fala que coloque a armadura, é porque os dardos podem nos pegar sim, e podem nos machucar, podem causar dano em nós. E aqui é o que fala Paulo no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, versículo 18. Pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Como que Satanás impediu Paulo de ir? Ele fez alguma coisa que não permitiu, não sei, a ponte caiu, não conseguiu abrir a porta para sair de casa, qualquer coisa podia acontecer para impedir Paulo de ir visitar os irmãos. Obviamente, qualquer coisa que Satanás faça contra um crente, contra um salvo, contra aquele que é de Deus, ele precisa primeiro pegar autorização no céu. Ele precisa passar na presença de Deus, pegar autorização para tocar um crente. Ele fez isso com Jó, nos capítulos 1 e 2 do livro de Jó. Ele precisou pedir autorização para fazer aquilo tudo com Jó. Obviamente, Deus deu autorização porque no final era para bênção. E aqui, se Deus permitiu que Paulo não fosse, também foi para a bênção de Paulo e dos irmãos. Satanás pensava que estava fazendo uma grande coisa, né? Estava marcando um tento aí, marcando um gol, mas na verdade não, porque no resultado final, nós vemos que foi de bênção. Mas Paulo estava preocupado. No versículo 5 do capítulo 3, ele fala: portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Então é bom nós entendermos que existe essa possibilidade de sermos impedidos, né? Algumas vezes nós vemos Paulo sendo impedido pelo Espírito Santo de pregar em algum lugar, lá em Atos, e outras vezes nós vemos Satanás fechando portas, nós vemos as bestas, né? Paulo tendo que lutar contra bestas. Que bestas? Eram animais? Não, podia ser animais, né? Se ele foi lançado em alguma arena de leões, mas eu acredito que eram homens que se opunham a Deus, homens movidos pelo diabo. Judas foi possuído pelo diabo depois da ceia, antes até da ceia, durante a celebração da Páscoa judaica. Nós vemos que ele sai, o Senhor Jesus deu o pão molhado em vinho para ele, molhado em molho, né? Ele saiu, molhado em molho, né? Não em vinho, era num molho. Ele saiu, e aí fala que Satanás entrou em Judas, o diabo entrou nele. E tem uma outra passagem também
que fala que fulano era do maligno. Nós vemos sempre pessoas movidas por Satanás para bloquear a obra de Deus. E às vezes aqui também esse Satanás o impediu, pode ter sido usando homens para impedir que Paulo pudesse viajar e visitar os irmãos. O que caracteriza essas duas esferas, como está citando, no mundo que jaz no maligno, nos cristãos, o que faz a diferença é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo habitando. A diferença das ações de Satanás é que naquele que jaz no maligno, ele é dirigido por Satanás. O cristão jamais é dirigido por Satanás. E se ele é cristão, ele é dirigido pelo Espírito Santo. Isso que caracteriza o cristão. Quem tem o Espírito recebe Cristo, quem não tem, não é. Essas são as duas esferas. O que caracteriza então é o Espírito Santo. A ação de Satanás nessas duas esferas aqui é diferente. Na esfera do mundo, Satanás não precisa perturbar eles, eles já são do domínio de Satanás. Eles estão debaixo do poder de Satanás, fazendo a vontade de Satanás. Eles, por natureza, fazem isso. Porém, o cristão, ele não é dominado por Satanás, ele não é dirigido por Satanás, ele é dirigido pelo Espírito Santo. Porém, o velho homem, a carne nele, pode sim ser influenciado por Satanás. Por isso as Escrituras mostram claramente o cristão, lendo as cartas de Paulo, em Timóteo, ele fala: foge das paixões da mocidade, fugir dessas coisas, desses desejos da carne e tudo mais. E para Satanás ele fala: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O mundo não consegue resistir a Satanás. Porque se o mundo tenta enfrentar Satanás, ele não tem o Espírito Santo como poder para que Satanás fuja dele. Mas o cristão tem. Então essas duas esferas têm essa característica. Quando vemos aqui que Satanás impediu Paulo, eu também não creio que seja alguma coisa que Paulo tenha feito de errado, que caiu em pecado e não pôde fazer por causa do pecado. Mas indiretamente Satanás, movendo as ações do mundo, que já sob o seu poder, o impedia. Claramente nós vemos aqui aquelas pessoas que impediram, ontem à noite nós estávamos vendo, em Antioquia, em Roma, e aquelas partes que eles estavam em Listra, que eles estavam viajando, que os judeus instigaram o povo a ir contra Paulo e o apedrejaram. Era Satanás impedindo a obra. Não por falha de Paulo, mas porque a influência de Satanás no mundo coloca barreiras e impedimentos para o cristão. Mas nós, sendo cristãos, não somos tocados por Satanás. Mas as ações dele nessas esferas que estão sob o seu poder podem sim atrapalhar na obra. E Deus permite que isso ocorra. Como nós vimos ontem à noite. Por acontecer isso, o que aconteceu? O que houve? Qual foi a consequência do Paulo ser apedrejado? Saiu de lá, ser perseguido. Saiu de lá e foi em muitas cidades, começaram a pregar o Evangelho em outras cidades e o Evangelho foi difundido. Então, nós nunca seremos dirigidos por Satanás, sendo cristãos. Mas a influência de Satanás nas coisas na qual ele tem domínio, ou seja, o mundo e a carne, ele pode sim. Se nós não fugirmos dessas coisas que a carne traz para nós caímos. Mas a Satanás nós podemos resistir. A carne nós não conseguimos resistir. Temos que fugir dessas partes. Muitos podem pensar assim: não, mas agora eu tenho o Espírito Santo, eu sou forte, eu posso ir passar uma noite bem gostosa, numa boate, ficar fazendo tudo o que eu gostaria de fazer, eu tenho minha carne com desejo, porque o Espírito Santo vai me guiar e não vai deixar eu cair nessa coisa. Por engano, vai cair sim. Agora, se Satanás vem com convites para fazer isso, nós resistimos a isso, nós estamos resistindo a Satanás, não as paixões da nossa.
Satanás de querer nos colocar em situações que nos afastam da comunhão de Deus. Isso é muito importante na nossa vida cristã, entendemos essa influência e o mal que não nos toca, mas pode nos impedir. Às vezes nós, inocentemente, ajudamos Satanás em sua obra, né? É interessante pensar nisso. Existem diversas maneiras de nós ajudarmos Satanás na sua obra. Uma delas é impedindo que uma pessoa escute o Evangelho, por exemplo, criando tropeços, criando situações. Mas uma muito importante é a que nós vemos em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Ali é quando Satanás é lançado fora do céu, expulso do céu. Nós todos sabemos que Satanás, nesse momento, está no céu. Não está no inferno, não está no lago de fogo. O lago de fogo está vazio. Esqueça todas aquelas historinhas de gibi que tem um inferno com um diabo com um garfo lá, um tridente cutucando as pessoas e dominando lá no inferno, sendo o dono do final. Não existe isso. Ele vai ser um dos condenados no lago de fogo no final. Agora o lago de fogo está vazio, e Satanás com seus anjos estão nos céus, e os seus demônios agem também na terra, os espíritos malignos na terra, esses possuindo pessoas. Mas aqui ele é lançado fora do céu, em Apocalipse 13, versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Acusar irmãos é obra de Satanás. Então, muitas vezes nós nos pegamos, fazendo o trabalho dele, mas não precisamos fazer esse trabalho dele. Ele faz muito bem já o trabalho de acusar os nossos irmãos. Então nós devemos deixar que ele continue fazendo o seu trabalho e não vamos interferir no trabalho de acusar nossos irmãos, porque esse é um trabalho do diabo.